E aí, galera que se liga no canal Futebol com o Manuel e a gente vai comentar sobre o jogo Flamengo 2, Vasco 0. Então, começando já a falar sobre esse jogo, assim, resultado mais que esperado, né? Dificilmente, eu acho que nem o torcedor vascaíno tinha aí tanto otimismo, tanta expectativa para esse jogo, embora a sua paixão, né, a gente até vê no fundo ali torcedores do Vasco em menor presença no estádio, mas sempre tem aqueles fiéis que acreditam. Torcedor de verdade, na verdade, é assim, né? Ele sempre acredita e vai até o fim com o seu time. Mas se a gente for pensar racionalmente, se a gente for pensar tecnicamente, estrategicamente, em relação à qualidade dos jogadores, o Flamengo é muito superior, né? O Flamengo foi aí com um time que passou por cima do Vasco, né, literalmente. Teve essa vitória aí de 2-0, mas o Vasco não conseguiu jogar. A gente fala da escalação do Flamengo com o Rossi no gol, lateral Wesley e o Varela pela lateral esquerda improvisado. Estava sem os dois laterais, estava sem o Alexandre, estava sem o Ayrton Lucas, né? Aí pela zaga, o Danilo, Léo Pereira, no meio-campo, Everton Araújo, Pulgar, o Rascaeta começou jogando, e aí na frente o Plata, Bruno Henrique e o Michael. Assim, o ataque, é, tirando o Plata, que eu ainda tenho minhas restrições, né, que né, esse jogador ainda para mim não mostrou assim o que veio, não sinto confiança nesse jogador. Bruno Henrique, próprio Michael, fora o Arrascaeta, isso aí nem se fala, né? Tá em outra categoria por muito tempo, mais de 10 anos aí jogando muita bola. É, Cara, cobre qualquer time, qualquer jogador do Vasco. Assim, pode ter até o Coutinho, mas sozinho o Coutinho não consegue jogar. E isso é muito complicado, que até vou fazer depois uma reflexão em outro vídeo, de jogadores que vêm para o Brasil, né? Que, de certa forma, poderiam ter esse protagonismo, poderiam se destacar, mas o time que ele está jogando não contribui, né? Eu acho que posso colocar o Coutinho, posso colocar o Payet, coloco também Neymar. A gente pode pegar outros jogadores aí, se vocês até lembrarem, coloquem nos comentários. Mas acho que esse é um grande problema, assim, para o futebol e para esses jogadores que vêm para cá, né, topam fazer parte dos times pelos quais foram formados ou vêm, aceitam jogar pelo futebol brasileiro, mas a companhia ali, por conta da questão do elenco, fica mais complicado ele poder contribuir, porque ninguém joga sozinho, né? Tudo faz parte de um time, são 11 jogadores. Então, assim, eu acho que o Thiago Silva também era até um exemplo bom no ano passado, que é um excelente zagueiro, mas a companhia ali na zaga do Fluminense, ele conseguiu até fazer com que o jogador que jogava ao lado dele jogasse melhor, mas em compensação ele se esforçava demais e acabou agregando menos do que poderia agregar. Mesma coisa no sistema defensivo, né? Perdeu o André, perdeu os volantes não estavam bem, enfim. São alguns exemplos. Eu acho que nesse caso aí para o Vasco, a questão do Felipe Coutinho está muito relacionada a isso. E pelo contrário, no Flamengo, por exemplo, a gente chega o Danilo, chega com a zaga totalmente ali encaixada. Chega o Alexandre, jogador de seleção brasileira, também. E o cara ainda vai poder desempenhar seu futebol e sem também aquela pressão, né? Porque o Felipe Coutinho chega com a expectativa da torcida para o cara resolver, para o cara ser o cara que vai chegar e vai ajudar o Vasco a conquistar vitórias, a conquistar é, brigar por título, né? Esse tipo de coisa. Então a gente vai falar aqui rapidinho da escalação do Vasco, com o Léo Jardim. Entrou com o Puma Rodrigues, não entrou com o Paulo Henrique. Eu acho que isso aí já é um erro, porque o Paulo Henrique ele ajuda bastante na marcação e também ajuda no ataque. É, Na zaga, o João Vitor, dessa vez acompanhado com o Lucas Freitas. O Oliveira não jogou, na verdade, não foi nem relacionado. É, E o Piton, né? Aí no meio-campo ele entrou com dois volantes que eu achei até interessante pelo que fizeram no ano passado. Nesse ano não estava jogando, e entraram como titulares o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Cocão. Aí no meio-campo também teve o Tietê.
ou seja, 3 volantes de marcação, mais 3 volantes que criam muito pouco, né? O Tietchan que cisca ali um pouquinho mais, chega mais à frente, mas não é o suficiente. Tem aquele jogador que dá para depender dele o tempo todo, dá para confiar nele o tempo todo. E aí, além disso, que seria de criação é o Zucarello, o Coutinho com o Verratti na frente. Mas aí já bate no problema que o Vasco, como comecei a falar aqui do Vasco, tem historicamente, né? Desde o ano passado, enfim, ano após ano, não tem atacante, não tem atacante de ponta, não tem atacante de velocidade. E dessa vez, sempre às vezes tem um ou outro que joga mal, faz uma coisinha, depois some. Agora não tem jogador, não tem atacante. Isso que é impressionante, que assim, teria com os nomes Jean Davi, que daria para se falar porque esse cara não está fazendo no Vasco. Alex Teixeira, um cara de velocidade, mas que não corre, um cara de lado de campo, mas que não corre. E o Alegria também, que é muito novo, só corre, mas também não produz. Então, assim, muito complicado. E aí, já falando do time do Flamengo, pelo outro lado, o Flamengo passou por cima. O primeiro tempo foi arrebatador. O Vasco só ficou na defesa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E assim, já até tentando ser breve para o vídeo não ficar muito extenso, cara, o Vasco precisa muito de contratações. E assim, precisa talvez resolver essa questão da SAF para ter dinheiro, porque o Flamengo tá sobrando no Campeonato Carioca. Não tava não sobra só contra o Vasco, não. Já estava sobrando antes disso, antes desse jogo. Então, assim, era muito evidente que o Flamengo sobraria também contra o Vasco. Jogaria muito melhor, passaria por cima como aconteceu. Né? Então, a gente vai falar aqui dos gols. A gente começa aqui com o gol do Bruno Henrique, o pênalti sofrido pelo Zucarello. O Bruno Henrique baixa ali no canto direito do Léo Jardim, né? Esquerdo do Bruno Henrique, o Léo Jardim pula, a bola vai meio alto, mas vai bem no canto. Então o Léo Jardim não consegue pegar o 1-0. E isso foi o primeiro tempo todo, 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 todo. Depois o Flamengo conseguiu fazer até mais um gol no primeiro tempo, mas foi anulado com placa, né? Marcação de impedimento. E no segundo tempo, o Vasco conseguiu, assim, chegar um pouco mais à frente, né? Arriscar mais chutes, tentar trabalhar um pouco mais a bola. E até que no cruzamento do Puma, o Puma que quando aparece no ataque, né? Isso aí já vem desde o ano passado, ele consegue contribuir, ele cruza essa bola pro Verratti. O Verratti sobe ali, ó, sobe mais alto que a zaga. Ele cabeceia essa bola aqui no travessão. Essa testada aqui dele vai direto no travessão e quase o Vasco consegue gol de empate, mas assim, lampejos, né? Lampejos que, mesmo se empatasse, se o jogo terminasse empatado, é, é muito pouco para o time do Vasco. E assim, eu acho que isso acaba gerando, né, uma crítica sobre o Carille. Carille, não está conseguindo colocar o Vasco para jogar. É, o técnico é ruim, o técnico é muito defensivo. Mas, desculpa. Mas o técnico não tem peça de reposição, não tem peça nem para titular, quanto mais peça de reposição. Então, assim, é muito complicado para um técnico assim. E já por outro lado, o Felipe Luiz tem muitas peças de reposição, tem um time bem armado, é um bom técnico, é um técnico aí que eu acho que tem um futuro brilhante aí pela frente, técnico muito promissor, um cara inteligente. Ele foi substituindo as suas peças. Um deles foi a entrada do Cebolinha, que entrou no lugar do Michael. Então você vê, né? De um lado, entra o Cebolinha no lugar do Michael, tem o Luiz Araújo para entrar no lugar do Plata. O Everton Cebolinha aqui, já aos 43, já na parte final do jogo, pega essa bola aqui, puxa para dentro e mete aqui no ângulo do Léo Jardim, que ele tá até bem posicionado aqui, eu já esperava que a bola fosse, mas a bola foi tão perfeita, lá como até o Gustavo Villani colocou no trinco, fez 2-0 e terminou o jogo assim. Então, assim, o Flamengo com muitas peças de reposição, time bem armado, é um time aí que vai disputar todas as competições ao longo do ano. E o Vasco, hoje esse Vasco, ele vai brigar para não cair com riscos de ir para a segunda divisão. Esse time que eu vejo aí. É claro que
os jogadores podem jogar, pode jogar mais Paulinho, Coutinho tem mais a contribuir, tem o Adson para voltar, tem David para voltar, mas assim, é muito pouco para o Vasco. O Vasco precisa se estruturar, precisa de peças, não só peças para titular, mas peças também para reserva. O Vasco precisa de nomes. Os jogadores da base também não estão mostrando capazes, assim, é muito complicado também colocar eles para resolver nesse tipo de situação, mas tem outros times que jovens da base chegam e conseguem contribuir. O Corinthians teve no ano passado, o Fluminense sempre tem, até o Flamengo aí com o Everton Araújo, né, mas o Vasco não está com condições de fazer isso, então precisa de um nome que chega para resolver. Beleza? Então é isso nessa nossa análise aqui. Muitos sites, muitos canais fazem análise, a gente faz aqui a nossa com muita humildade e até a próxima. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até a próxima. Valeu, obrigado.